significa SEO? É uma sigla que em inglês significa Search Engine Optimization. É a otimização do motor de busca. Então eu preciso otimizar o quê? O meu site para que o motor de busca, ou seja, o Google, possa encontrá-lo com mais facilidade. Sendo assim, ele vai priorizar o meu site em comparação a outros numa busca que uma pessoa vai ter procurando o assunto que eu estou oferecendo dentro do meu site, ou seja, hotelaria, destino, turismo e por aí vai. Eu gosto muito de uma definição do Larry Page, fundador do Google, quando ele diz que quase nada substitui um bom site, só um produto muito bom, acessível e gratuito. Ou seja, não só ele está definindo um bom website, como também ele está definindo o próprio produto dele, o Google. O Google é uma ferramenta que vai buscar informação em toda a internet. E a ideia é que ele encontre o máximo de informação possível para que ele armazene no seu banco de dados e a partir daí ele consiga entender quais são as palavras, quais são os conteúdos e as informações que ele pode entregar a cada pesquisa de um novo usuário. E esse é um bom norteador de como a gente deveria estabelecer o nosso site, colocando conteúdos de uma forma muito disponível, muito aberta, uma estruturação de site que seja fácil de navegar e que a pessoa não precise pensar muito ao longo da visitação. Se for um site convidativo, simpático e direto ao ponto, a navegação do nosso público vai ser muito mais simples. Ele vai procurar na web todos os sites e links existentes e vai armazenar essa informação. A partir daí, ele começa a processar essa informação que ele encontrou e começa a associar a informação e o conteúdo com palavras-chave e intenções de pesquisa. Isso vai fazer do nosso site um bom site. Um site que, se a gente for olhar tecnicamente, ele tem um bom user experience ou um bom UX. E também vai ter conteúdos muito interessantes, que não só vão atender uma curiosidade e interesse do nosso público, como também vão ser conteúdos fáceis de ler, com uma linguagem muito direta, muito simplificada e que dá a sensação de que a gente conhece o nosso público, ou seja, a gente vai antecipar elementos do texto que estão no interesse dessa pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está procurando o que fazer na cidade, talvez faça sentido a gente dar algumas dicas de onde jantar, onde passear, e se a pessoa tiver, por exemplo, 3 dias para visitar a cidade, uma sugestão de roteiro. Já se ela tiver 7 dias, qual que é o roteiro adicional que pode ser implementado de forma que a pessoa vai conseguir organizar a sua viagem? São dicas que contribuem com a visão do turista e, ao mesmo tempo, fazem do nosso texto e do nosso site uma página muito interessante. Nós, como usuários, passamos cerca de 95% do nosso tempo usufruindo da internet, navegando, lendo, se informando, se divertindo. E só 5% ou menos do tempo buscando algo. E como é que o Google faz esse tempo ser cada vez menor? Que é o objetivo de negócio deles. Eles fazem uma série de adequações de pesquisa para que a gente gaste menos tempo no buscador e mais tempo na internet. Isso parece um contrassenso, mas de fato, quando a gente passa menos tempo buscando, a gente não pensa nem em mudar o buscador. A gente acaba usando o mesmo de uma forma muito direta, muito pragmática, encontrando uma forma de fazer uma busca mais selecionada e mais objetiva. Com o tempo, a gente tem aumentado o nosso número de palavras-chave para qualificar mais nossa busca. É muito importante entender o que o seu usuário, o seu cliente, está buscando naquele momento. Muitas vezes ele vai utilizar algumas palavras-chave para encontrar o que ele entende que é o que ele precisa. Então, por exemplo, eu vou viajar com meu filho, eu vou pesquisar hotel para crianças? Talvez eu utilize essa pesquisa, mas o que eu quero com isso? Eu quero encontrar um hotel que tenha estrutura de recreação infantil, playground e outras atividades para que meu filho também possa usufruir de cada dia que ele estiver dentro do hotel. Uma forma de reduzir esse tempo de busca é por adequação de contexto ou mesmo de sazonalidade. Tem uma série de fatores que podem mudar essa busca. Algumas palavras, alguns assuntos são buscados em determinado momento do ano, por exemplo, na época de férias, ou, por exemplo, também em momentos que existem festas por todo o Brasil. Naquele momento pode existir um pico de pesquisas para uma palavra-chave específica que vai se sobrepor a tendências mais comuns do dia a dia. Então, quem viaja a trabalho sempre vai procurar por hotéis próximos a grandes centros de convenções, por exemplo. Talvez esse tipo de pesquisa tenha mais volume mês a mês durante o ano, enquanto outras palavras, como viagem de férias, tenham grandes volumes em épocas específicas, principalmente começo e meio do ano. O que é importante entender, depois que você compreendeu quais as informações e o que o usuário está procurando para encontrar na sua página, é que o Google ele vai olhar para essa página como se ele fosse um usuário.
Então ele precisa encontrar as informações pertinentes e, caso elas existam, elas vão aumentar a percepção de qualidade dessa página. Isso poderá alavancar o seu ranking dentro do Google para algumas palavras-chave. Mas vale considerar que existe uma concorrência muito grande nesse mercado. Eu vou deixar aqui 5 dicas para a criação de conteúdos mais interessantes para o seu site. Antes de começar a escrever um texto ou de criar uma página nova do seu site, pensa qual que é o objetivo estratégico que esse texto ou essa página tem que atender. Eu quero que ele faça uma reserva por causa desse texto, eu quero que ele conheça algum elemento novo do hotel, eu quero que ele saiba que na cidade onde eu estou, o meu hotel é uma referência, tem um elemento importante que ele deve considerar, tem que ter um objetivo estratégico. Segundo ponto, a partir do meu objetivo estratégico, qual que é o interesse do meu público? Como que eu vou me conectar com ele? Terceiro ponto, como eu vou adequar a minha linguagem para o meu público? Escrever um conteúdo para um público que faça uma viagem de negócios é muito diferente de fazer um conteúdo para um público de geração Z que vai viajar para a minha cidade para fazer um turismo focado em um show, um concerto, uma viagem de aventura. É totalmente diferente a linguagem que eu vou ter para conectar com o público A com o público B. Então eu tenho que conectar com esse público, ele tem que se sentir bem-vindo no meu hotel. Quarto ponto, agora não pensando nem no meu objetivo e nem no meu público, mas como é que eu vou expandir o repertório de palavras-chave para fazer um texto que atenda também demandas do Google. Então como é que eu posso ter sinônimos e palavras que são interessantes para um repertório geral, para também pensar e trazer aí interesse de outras pessoas que talvez não estejam buscando nem o objetivo do meu texto e nem o objetivo do público, mas outras pessoas que vão conhecer o hotel por um interesse plural. E é importante diferenciar o conteúdo editorial, que é aquele que você vai adicionar informações importantes, vai dar dicas de como usufruir do seu local, locais próximos também, além do seu próprio hotel. Então não adianta colocar muito texto dentro de uma página se ele não está informando o usuário do que ele precisa de fato. Existem algumas páginas com mais de 1000 palavras, algumas com mais de 2000. Mas será que de fato existe informação ali ou só texto? Uma quinta dica, coloque também curiosidades no seu texto, fazendo com que esse texto seja mais interessante e ele mereça ser compartilhado para outras pessoas também. Certamente esse conteúdo do seu site vai ser mais interessante, vai ser mais completo e não só vai funcionar bem para o seu objetivo estratégico como o seu público, mas também para a busca orgânica do Google, que vai provavelmente aumentar o ranqueamento da sua página. É importante relembrar que tanto o SEO quanto o inbound marketing são estratégias que prevêem longo prazo. Então, qualquer estratégia que foque em SEO, inbound marketing, e nessa parte de otimização orgânica do site, que busque curto prazo, pode ser arriscado. Tome cuidado, porque o Google ele leva um tempo generoso para conseguir entender cada site e avaliar qual site deve ser ranqueado com prioridade. Por quê? Para que tenha uma estabilidade dentro do buscador. Então, qualquer prática que seja muito curto prazista deve ser olhada com muito cuidado. Ela pode ter uma característica de doping. Então, para esse tipo de estratégia, a gente vai pensar e vai considerar um resultado de longo prazo. Ou seja, a partir da implementação, a gente vai esperar algum resultado significativo a partir de 4 a 6 meses. Para outras finalidades, para resultados de mais curto prazo, a gente vai ter outras estratégias e outras ferramentas que a gente também vai olhar nesse treinamento por aqui. Então, aguarde, assista aos outros treinamentos, que em breve a gente vai falar mais sobre outros temas.